Bem, hoje nós vamos conversar com a Aline. A Aline tem uma empresa que se chama Pop Gestão e trabalha com organização e rotinas e processos. Então, ela nos vai dar muitas sugestões aí sobre como a gente organizar a nossa vida, nosso trabalho, né? Que é bem difícil para nós no início fazer isso. Aline, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Me conta um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, a Pop, ela surgiu de uma necessidade minha de organizar as empresas, assim. Então, eu trabalhei bastante tempo como líder de gestão, como instrutora de aceleradora de negócios ou facilitadora de, às vezes, algum projeto de startup. E eu percebia que os gestores, os empreendedores, não implantavam gestão de processos por 3 motivos. Primeiro, eles nem sabiam que gestão de processos existia. Segundo, eles achavam que as nomenclaturas, os nomes, as ferramentas eram muito complexas. E terceiro, porque eles achavam que gestão de processos era uma competência só de um gestor de projetos. E aí foi desse problema que a Pop surgiu. Eu pensei assim, tem como munir os gestores de área, os empreendedores que às vezes não têm uma empresa grande ou não tem condições de pagar um gerente de projetos, tem como munir cada um deles com ferramentas práticas e simples para que eles possam gerenciar os próprios projetos. Porque o que acontece? Chega uma hora da empresa em que ou você sai da frente do operacional e foca no estratégico para sua empresa crescer, ou ela vai continuar do mesmo tamanho. E esse é o perfil do meu cliente, são as pessoas que me procuram, que falam assim, Aline, eu preciso organizar os meus processos porque eu tô cansado de ser o meu funcionário. E daí acaba que, não, vamos organizar, vamos focar no operacional para que daí você possa focar no estratégico e oxigenar a sua empresa, e aí vai funcionar super bem. E foi aí que a Pop surgiu, né? Então, eu consigo, como empreendedora, compreender a necessidade de ter um gerenciamento de projetos e também como líder de área. Então, é uma metodologia bem simples e prática, né? Nossa, bem interessante. Você achou o nicho correto, né? É bem nichado mesmo. É isso que eu pensei, né? Porque vai do dono não ser mais o funcionário que faz tudo, mas ele gerenciar a empresa dele, né? Isso. Eu tenho ouvido falar muito disso. Muito, né? Acontece muito, porque às vezes a pessoa ela é especialista em, por exemplo, um cabeleireiro, ele abre um salão porque ele sabe cortar cabelo, não porque ele sabe administrar. Né? Uma confeiteira abre uma empresa porque sabe fazer confeitaria, não porque sabe administrar. Aí chega uma hora, ela vai levando. Chega uma hora que ela fala assim, eu tô perdendo muito tempo aqui pagando boleto, sendo que eu podia estar fazendo doce. Exatamente. Me ajuda, Aline. Exatamente. E aí a Pop entra. Eu acho que eu vou te chamar depois também, porque acho que eu perco muito tempo fazendo nota fiscal. Demanda o tempo, né? Bem, quando a gente vamos dizer, empresa pequena, a gente faz tudo. A gente faz a nota, a gente faz o controle, horário, tudo. E realmente a gente precisa de uma gestão, porque quanto mais a gente administra o tempo é dinheiro, né? Então, você consegue filtrar tudo isso. E nesse período da pandemia, que mais? Tem tido muita procura? Como que está sendo? Tem tido bastante procura, mas assim, como que eu posso dizer? A Pop nasceu na pandemia, né? Quando eu tenho uma bebê de 6 meses, e aí, quando eu tava grávida, eu falei assim pro meu marido, olha, obrigada, eu vou sair da empresa e vou ficar cuidando da Júlia até ela completar 2 anos. Vou tirar o óculos, que a luzinha aqui tá atrapalhando. Eu vou ficar cuidando da Júlia até ela completar 2 anos. A hora que ela fizer 2 anos, eu volto a trabalhar. Deu 2 meses que eu tava em casa, eu falei, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu não aguento ficar aqui em casa, cuidando de bebê e cuidando da casa, assim, não mesmo, assim. E aí eu falei, vou abrir um Instagram e vou começar a postar conteúdo. E aí eu abri o Instagram, tinha umas 4, 5 postagens, alguém lá de Belém do Pará me chamou e falou, Aline, eu queria uma mentoria sua. E eu falei, tá, vou fazer. E aí começou, então a Pop, ela com 2 meses. A chupetinha dela. Tranquilo. A Pop, com 2 meses, eu estava com um curso online gravado, com 3 meses fazendo meu primeiro... Ela fez 3 meses há 2 dias atrás, a Pop. E eu já estou com 4, 5 clientes, tenho vários produtos, então ela nasceu na pandemia. Então, sim, as pessoas me procuram porque eu tenho 3 meses de empresa e 5 clientes. Então, acaba procurando porque as pessoas precisam
reconfigurar a rota, né? Então, tipo, e aí nesse momento ela fala, então deixa eu organizar a casa. É igual a gente tá em casa, né? Não fala assim, já que eu tô em casa, deixa eu organizar tudo. Como tá sobrando às vezes um pouco de tempo para pensar assim, como que eu vou melhorar a minha empresa? Tem gente me procurando nesse momento, assim, ou eu tô migrando para o delivery. Agora minha empresa é digital, Nossa. eu preciso, sabe? Daí, como que eu vou organizar esse processo? Então, tem bastante gente procurando gestão de processos. E essa gestão de processo que você faz, ela é só administrativa? Você falou do delivery, pega outras áreas também? Assim, eu ajudo a empresa a organizar os seus processos, independente do segmento da empresa. Então, se ela é uma pequena empresa, se ela é uma grande empresa, se é um time com várias pessoas ou um empreendedor só, a gente organiza os processos, né? A gente visualiza a empresa nos seus setores, né? E começa a organizar através das atividades essenciais, como desenhar os processos, como implantar os processos, como gerenciar os processos. Então, independente da área, dá para implantar. E esses processos vão desde, vamos dizer, a parte administrativa até mesmo as pessoas, né? As pessoas que você vai colocar e quanto que cada um vai participar do projeto. Porque assim, existe uma diferença entre gestão de projetos e gestão de processos. Se você, por exemplo, fala assim, Aline, eu quero lançar um projeto novo, um curso online, ele é um projeto fechado. Os processos são as coisas que acontecem ciclicamente na empresa. Então, na mentoria, a gente começa visualizando a empresa. O que é o administrativo, o que é o financeiro, o que é o RH. E mesmo você, por exemplo, que trabalha sozinha, você tem que visualizar a sua empresa nesses setores. O que é o marketing? O que é isso? Quais são as funções do comercial? Quais são as funções do financeiro? Quais são as funções do marketing? Qual que é o indicador essencial de cada um? Daí a gente começa, tipo, ir abrindo a empresa. Então, ela tá assim, aí a gente faz um mapa mental e vai abrindo, enraizando. Daí o empreendedor, às vezes, que ele é sozinho, que achava que só tinha uma pequena empresa, ele olha para aquele mapa e fala, eu sou quase um CEO, sabe? Porque olha o tamanho da empresa que eu tenho. Então, é muito legal, porque daí ele se empodera, fala, cara, a minha empresa é grande, sabe? É legal trabalhar. Então, porque a gente acaba fazendo as coisas e não percebe a quantidade de atribuições que a gente tem. E quando a gente começa a mapear, a gente fala, olha a quantidade de coisas que eu faço. É verdade, você acaba se perdendo um pouquinho no processo, porque eu falo por ser sozinha. Você tem que fazer a parte da contabilidade, você tem que fazer o marketing, você tem que atender o cliente, você tem que dar aula, você tem que preparar aula. E tudo isso é muita coisa durante o dia, né? E às vezes você fica muito de... e corre para... Às vezes acontece que eu corro lá para fazer a boleta que eu ainda não fiz. E é dinheiro que entra e não entrou, por quê? Porque eu não tive tempo de mandar a nota fiscal. Então, essa administração que você faz, de quanto tempo vai demandar também cada processo. Porque assim, a gente vai mapear, né? Então, eu faço uma mentoria, né? E eu instruo o empresário a saber mapear o próprio processo. Então, a gente escolhe umas 5 atividades essenciais da empresa para fazer isso. Porque, assim, o gerenciamento de processos, ele não é um setor, ele é uma cultura, ele é um hábito. Então, a gente ensina a fazer com 3, 4 atividades e ele replica isso no decorrer dos dias, né? Porque se fosse assim, a pegar para eu fazer, eu teria que ficar tipo 1 ano acompanhando a empresa. Porque não é só assim, para pagar boleto, entre no site e faça isso. Você tem que observar como as coisas acontecem, né? Tem que ser uma coisa mais orgânica, porque se começar a atrapalhar, se for o processo do processo começar a atrapalhar, já está errado. Sim. Então, o processo serve para facilitar, né? Olha, e a prática que aperfeiçoa o processo. Então, quanto mais você repete, mais você vai vendo como ele vai ficando mais fluido. É igual ensaiar uma peça de teatro. No primeiro dia que você pega um papel, você fala, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Depois você ensaia, aí fica perfeito. É a mesma coisa. Olha, que interessante, né? E eu tenho certeza que a demanda vai ser enorme, porque todo mundo está se virando, tudo vai ficar no digital, tudo vai ficar principalmente no tema que a gente tem aqui, é o home office. Né? Se a gente está falando de uma empresa, a gente apanha, mesmo sendo sozinha, a gente acaba apanhando. Mas se a gente apanha, eu penso naquela pessoa que, por exemplo, no primeiro dia do nosso trabalho numa empresa, a gente chega lá, aí eles apresentam, esse aqui é seu local de trabalho, e essa aqui é a sua rotina de trabalho. Agora ele vai para o home office, cadê? Ele não tem local de trabalho, ele não tem rotina. Então, e o que é pior, né? Segundo a UOL, 80% das empresas no Brasil,
elas aprovam o home office e eu conheço muitas empresas grandes que já adotaram como algo definitivo. Claro, sim, tiveram um aumento de 30% aí no rendimento. Por quê? Porque às vezes a pessoa também começa a trabalhar e não tem horário. E ela acaba extrapolando. Isso. E eu conheço vários. E acaba dando 30% a mais para a empresa. Então, imagina. É lucro na certa, né? Com certeza, sim. Eu acho que quando deu essa pandemia, eu acho que as empresas ficaram de cabelo em pé. A hora que elas viram que a despesa de ar-condicionado, de cafezinho, começou a diminuir, eles falaram, cara, como que eu nunca pensei nisso antes? Tipo, se eu mandar um computador, uma mesa e uma cadeira para casa do meu funcionário, vai ser 1000 vezes mais barato do que eu pagar comida, pagar, não sei o que lá, tipo assim, ó. Tá ótimo para as empresas, sabe? Tá ótimo. E se a gente como funcionário conseguir se administrar bem, vai ser ótimo para a gente também. Só que se a gente não conseguir ser home office e não conseguir chegar em casa, mesmo sendo home office, daí a gente tá perdido. Sim, exatamente, né? Eu conheci uma aluna, a empresa dela, ela é enorme e ela um piso enorme, ela tirou dos funcionários. E já tem vários funcionários que vão ficar em casa e os que não vão ficar, eles vão fazer rodízio durante a semana. Quem vai trabalhar, quem não vai, mas da mesma mesa. Vai ter uma mesa para 2, 3. E falou que o que eles economizaram no aluguel, água, luz e tudo mais. E tem uma empresa aqui em Floripa que ali fechou o prédio inteiro, os funcionários foram para casa e eles adotaram o Anywhere Office. Não é home office, é Anywhere Office. Você trabalha de onde você quiser, desde que você entregue seus resultados. Exatamente. E o que acontece, normalmente, quando a gente está em casa, eu falo por mim mesma, às vezes a gente trabalha sozinho, tem a empresa, vou fazer mais isso. Não quero deixar isso para amanhã. O que você acha, em primeiro lugar, para uma pessoa que foi para casa com esse home office, a gente pode dar uma ideia de organização para ela? Olha, a primeira coisa, eu acho que é você entender que você está trabalhando de casa. Está trabalhando de casa, assim, e visualizar isso. Então, ter um espaço que você fala assim, aqui é o meu lugar de trabalho. Não ficar fazendo rodízio pela casa com notebook, sabe? Ter um espaço assim, ó, aqui é o meu espaço de trabalho. Aplicar o 5S, que é aquela ferramenta de produtividade japonesa que diz assim, deixe só o que é útil perto de você, não deixe o que não precisa, organiza, padroniza, sabe? Implantar esse sistema de 5S. E estabelecer, ter um calendário próximo, sabe? E começar a trabalhar suas rotinas, assim. Anota, hoje eu preciso entregar 1, 2, 3, 4. Não coloca grandes metas, assim, sabe? Não faz um mega do checklist, porque quando vira o ano, a gente também faz, né? Esse ano eu vou para academia, vou fazer uma Eurotrip e eu vou emagrecer 10 quilos. E aí você tem uma lista enorme, só que não vai acontecer, porque você tem que dividir em micrometas. Então, começar a ter um hábito de começar a organizar, sabe? O que eu tenho que fazer, definir o que é importante, o que é urgente. Tem uma matriz de importância e de urgência para a gestão do tempo que ela nos permite visualizar isso, sabe? Então, são coisas que a gente vai aplicando gradualmente, assim, sabe? Gradativamente no nosso dia a dia e que vai fazendo com que isso vire rotina. Porque, assim, ó, trabalhar home office, ele é uma rotina. E para você ter uma rotina, você tem que começar a implantar ela e aos poucos aquilo lá vai ficando orgânico para você. Não adianta querer enfiar a goela abaixo, porque não vai, assim, né? E você falou bem, começou falando a respeito do espaço físico, né? Eu conheço pessoas também que falam, às vezes eu trabalho no sofá, às vezes eu trabalho na mesa de jantar, mas então você falou que é essencial a pessoa ter um espaço físico, aquele lá é o lugar de trabalho dela. Isso, porque assim, ó, a gente precisa ensinar o nosso cérebro o que a gente está fazendo. Porque para ele a gente está em casa. Então a gente precisa começar a falar assim, olha, cérebro, deixa eu te explicar, a gente está trabalhando, querido. Então foca aqui. Então, acho que é essa questão de hábito aqui. Eu estou até abrindo um workbook do workshop que eu dei antes de ontem, que a gente falava exatamente sobre isso, né? Então, aqui, o que eu falei no workshop, né? Que a primeira, para a gente começar a estabelecer a rotina, o que a gente precisa? Diferenciar as atividades que são reativas e as atividades criativas. As atividades reativas são aquelas que a gente faz em resposta a algo bem operacional, assim, responder um e-mail, pagar um boleto, e não precisa do nosso
do nosso potencial, do que a gente sabe fazer de fato. E aí as atividades criativas, elas precisam do nosso dom, da nossa essência, de quem a gente é. Então, a primeira coisa, assim, ó, top one, assim, de tudo, para a gente conseguir ter uma rotina produtiva, é ter autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, se a gente não percebe assim, esse horário eu produzo mais, esse horário eu produzo menos, aqui é um espaço que eu consigo me concentrar. Se a gente não se percebe, a gente vai pegar uma ferramenta que o fulaninho de tal, com 10 milhões de seguidores, falou, usa isso que vai funcionar. Aí você vai ficar se martirizando em cima daquela metodologia, tipo, eu preciso parar a cada 25 minutos, eu preciso parar a cada 25 minutos. E não é, sabe? É o seu jeito de trabalhar, é o jeito certo. Só que você precisa encontrar isso só através do autoconhecimento, autoobservação, autopesquisa. E sabe o que é interessante? Você falou duas palavras, autoconhecimento, né? E você falou também da pessoa se perceber como que ela é, esse autoconhecimento. Isso. E na primeira palestra que eu fiz do workshop, uma psicopedagoga falava isso, né? Falava que a gente tem que se autoconhecer, não é o que funciona para o outro que vai funcionar para a gente. Isso. Né? E uma coisa que ela falou também do cérebro, ela falou que o cérebro é preguiçoso, ele tem a zona de conforto dele. Ele sempre vai te dar desculpa para não fazer alguma coisa, e bem que você falou, agora é hora de focar, vamos focar. Isso. E assim, ó, a gente precisa fazer, porque assim, imagina que se você fala assim, olha, aqui eu tenho esse número de atividades que são reativas, que são coisas operacionais, e de manhã eu acordo sem muita energia. Então, faça de manhã as atividades reativas, que não precisa de você. Aí você começa a observar que, depois do almoço, eu tô, tipo, super ligado, super criativo, porque eu almocei, tomei café. Então, nesse horário, eu vou disponibilizar para as minhas atividades criativas. Então, a produtividade dentro do home office, principalmente porque depende muito mais da nossa rotina, parte do princípio de se observe em que momento que a sua energia está boa, em que momento que você precisa de uma energia boa, em que momento que sua energia está baixa e que você pode fazer atividades operacionais. E assim você vai criar sua rotina, assim você vai criar o seu método de produtividade. Porque esses dias eu estava conversando, eu estava fazendo um talk com uma empresa daqui de Floripa e um cara falou para mim, Aline, a minha empresa usa a técnica de Pomodoro. E a cada 25 minutos a gente tem que parar. Ele falou, mas isso me angustia demais, assim, porque a hora que eu tô entrando no meu fluxo de trabalho, eu tenho que parar cada aquele tomatinho do inferno que é a vida. Daí, assim, aí ele assim, o que eu faço? Qual que é a ferramenta, então, que eu uso para pessoas criativas? Eu falei, se conhece. Se o seu fluxo de trabalho é você trabalhar 3 horas sem parar e você produz e isso te faz bem, então trabalhe 3 horas sem parar, sabe? Tipo, é o seu jeito. Vai viver feliz, sabe? Tipo, qual é o problema? Gostei do Pomodoro. Eu escutei falar, mas eu não sabia que ele tinha alguma coisa que apitava. Tem porque assim, ele fala, ele tem um. É porque ele fala, coloque o seu celular para despertar alguma coisa assim, e tem gente que usa aqueles tomatinhos de cozinha, sabe que faz daí aquela. Essa foi boa. Eu já escutei falar. Então, uma coisa importante que você está falando, cada um tem que ter a sua rotina. Você não pode espelhar a sua rotina na do outro. A energia, o tempo, as distrações são diferentes, né? Totalmente, assim, e tem gente que fala assim, porque assim, a gente precisa criar um ritual, né? Então, por exemplo, de manhã eu tô mais lento, assim, então você vai lá, lava o rosto, senta e paga os boletos. Aí, daqui a pouco você fala, um café quentinho agora ia me dar um gás. Daí você vai lá, passa um café e você começa a fazer disso o ritual. Eu vou passar um café, sentar na frente do meu computador, botar um rock and roll e, tipo, vou produzir. Aí você começa a criar um ritual. Aí, toda vez que o seu cérebro sente cheirinho de café, ouve o rock and roll, ele fala, é agora, a gente vai mandar ver nessa estratégia. E aí ele vai começar a ser coadjuvante, ele não vai mais ser preguiçoso, ele vai começar a trabalhar com você. E aí seu fluxo de trabalho vai render muito, porque você se conheceu, você falou, tá funcionando, sabe? Isso daqui é genial. E aí também o cérebro já foi treinado também, tem essa, né? Isso, tem que treinar. E tem essa também que o pessoal fala, não sei quantas 1000 horas para tal processo se tornar uma rotina na sua vida. Tem isso? Tem gente que fala que 21 dias repetindo algo ele se torna habitual. Porque quando a gente fala a palavra rotina, as pessoas normalmente não gostam dessa palavra. Mas não existe, né? Como viver sem rotina, na verdade? É porque eu acho que as pessoas acabam
ligando a palavra rotina à monotonia. Só que a rotina, ela é uma forma de você garantir que determinadas atividades vão funcionar bem porque você já fez ela várias vezes. Então, se você começa a repetir em forma de rotina, você vai ter você pode trabalhar 80-20, 20% do seu tempo trabalhando rotinas e 80% trabalhando criação. Só que você precisa de uma rotina, porque se você acorda e fica pensando, será que hoje eu vou olhar o financeiro? Aí você já perdeu 5 minutos rodando igual uma barata tonta em casa. Eu falo que é a metodologia Júlia Marie, que é o nome da minha filha, né? Porque a Júlia, assim, eu acordo, a gente acorda e tal, daí eu vou dar mamar, vou dar uma frutinha para ela, tudo. E aí ela dorme umas 10h30, e ela dorme cerca de 15 minutos. E aí eu tenho 15 minutos para arrumar a cama, varrer e tirar a mesa do café. E aí ela vai acordar, eu vou interagir com ela, dali 1h30, 2 horas, ela vai dormir mais 15 minutos. Daí eu sei que nessa hora eu tenho que colocar o arroz no fogo, não sei o que ela... Tipo, então eu já criei uma rotina, tipo, na pressão. Porque, você não precisa do tomatinho, não, ela mesmo. Não precisa, ela é meu tomatinho. Porque que acontecia? A hora que ela dormia, eu ficava andando assim, meu Deus, o que eu faço? Eu lavo o cabelo, escovo o dente, eu faço arroz, eu arrumo a cama, eu comecei a me perder. E a hora que eu comecei a criar essa rotina de repetição, eu comecei a otimizar meu tempo. E aí chega, às vezes eu termino de fazer, tipo, arrumei a cama, varri, e ela tá dormindo ainda, porque a prática leva à perfeição. Daí você vai repetindo, aí você vai pegando o jeito de fazer as coisas mais rápido, assim, sabe? E é para isso que serve a rotina, para otimizar o seu tempo, né? Com certeza. E aí, no início a gente falou do espaço físico. Às vezes a pessoa tem dificuldade de descobrir que espaço físico e como separar ele da casa. O que você acha que ele deveria fazer? Assim, ó, por exemplo, o meu espaço de trabalho é esse daqui onde eu tô. Então, eu tenho um rack grande, que a TV fica no meio, e eu criei meu escritório aqui no canto. Então, tipo, eu sei que aqui é o melhor lugar, porque aqui do lado a Júlia tá brincando, né? Porque eu tô home office e ela tá aqui. Então, é o lugar onde, tipo, tem uma iluminação do dia aqui. Então, eu percebi que aqui é o melhor lugar e que ele não me atrapalha, sabe? Tipo, porque antes eu trabalhava na mesa. Só que daí eu tinha que tirar meu computador na hora de almoçar, tirar o computador na hora da janta e eu estava desmontando meu escritório. Então eu precisava de um lugar fixo em que as pessoas não iriam mexer, que era meu espaço. Então talvez na hora de escolher um lugar, eu falei assim, eu vou precisar desmontar ele em algum momento ou eu posso fixar ele ali. Isso é um lugar legal também. Tipo, tem uma ventilação, eu consigo respirar, é bom, é confortável, sabe? Infelizmente, se a gente tiver que mudar layout de sala por causa disso, vai ter que ser, porque agora tá todo mundo home office, né? Agora não tem jeito, algum lugar vai mudar na casa, né? Porque algum lugar vai ter que ser o lugar dele ficar. E como que você acha que ele deve dividir? Se ele vai montar uma rotina para ele, deve incluir a família? Porque a gente pode pensar numa pessoa, mas é aquela pessoa que tem eles no home office e os filhos também nas aulas online. Tá bem complicado, assim, estabelecer um horário, né, Ximena? Não tem muito o que fazer assim, ó, eu vou trabalhar, ó, assim, ó, pessoal, ó, a mamãe aqui vai trabalhar das 9 às 10 sem interrupção. Na hora que der 10 horas, eu vou aí, eu vou ver se você tá fazendo, eu vou ligar o computador, vou falar com a sua prof, daqui 15 minutos eu volto para cá. Então, tipo, ter um espaço sem interrupção. Porque o que que acontece? E eu vivi isso na prática, tá? Como eu não tinha, assim, ó, eu vou trabalhar das 2 às 4 sem parar, eu ficava o dia inteiro tentando trabalhar, porque eu não sabia que hora que eu ia parar para trabalhar, entende? Tipo, então eu ficava o dia inteiro tentando trabalhar, porque eu não tinha um horário para trabalhar. Quando eu defini um horário para trabalhar, eu não ficava tentando trabalhar de manhã, porque de manhã eu vou ter que dar atenção para a Júlia, vou ter que cuidar da casa. Então isso começou a tirar um pouco da minha angústia, sabe? Porque eu ficava ansiosa, ai, que hora que eu vou responder aquele e-mail, que hora que eu vou fazer aquilo. E aí eu falei, não, eu vou responder das 2 às 4, é o horário que eu vou trabalhar. E isso foi me desafogando, assim, sabe? Então estabelecer um horário é muito importante pra gente, né? Conseguir se organizar. E separar isso da família, né? E avisar a família. Eu também, eu consegui montar meu espaço aqui, mas eu fecho a porta, já sabe, eu tô em aula, eu tô em reunião, tô em alguma coisa. Isso. Ninguém entra. Então, estabelecer, né? E comunicar, sabe? Porque o óbvio tem que ser dito, né? Tipo, sentar e fazer uma reunião, ó, pessoal, agora essa é uma nova realidade.
não esperar que as pessoas compreendam assim por inspiração divina. Tem que conversar, tipo, vamos estabelecer, a gente vai almoçar junto, então, de tarde a gente para tomar um café da tarde. Estabelecer uma rotina em família, assim, porque agora tá todo mundo em casa, tá estressado, sabe? Tipo, tem que ter, sabe? Tentar fazer isso, o fluxo correr melhor, assim, sabe? Só comunicando, se conversando e tal, que é o jeito. Porque também você vai ter que incluir várias coisas no meio, né? Principalmente a mulher que fica no home office, mas ela tá fazendo comida, ela tá indo no mercado, ela tá fazendo outras coisas, né? E eu também não entendo o porquê disso, assim, ó, experiência própria. Por exemplo, eu estou em casa, né? Trabalhando em casa e cuidando da Júlia. E automaticamente eu acho que todas as funções da casa são minhas, só porque eu estou em casa. Boa Mas pergunta. não é, porque se eu estivesse trabalhando, elas não eram minhas, se eu estivesse fora. Então, tipo, por que eu acho que é minha? Acho que é coisa de mulher, viu? Mulher é um problema. Gente, Ela acha que ela não, tem que abraçar o mundo. É. E esses dias eu tava vendo que uma moça falou assim, as mulheres, elas não são multifuncionais, elas são sobrecarregadas. Olha só, e é verdade. Porque a gente vai, tipo, não, eu dou conta, daqui a pouco tá, ó, zureta. Ficando louca. Deixa eu te falar uma coisa. Também uma coisa que o pessoal tem falado muito. Toda vez que a gente fala de organização, a primeira coisa que as pessoas pensam é um monte de pastinha com documento, cada um guardado num lugar, certo? Mas, na verdade, a organização vai além disso. Nós estamos falando de organização de tempo e de espaço. Isso. Mas essa organização tem que começar na cabeça, né? Nossa, com certeza, sim. E tudo gira em torno tanto do hábito quanto do autoconhecimento, né? Naquela prática do 5S, na metodologia, ela fala sobre você deixar o senso de utilização, deixar por perto só o que é útil. Então, por exemplo, às vezes a gente tem várias canetas que duas funcionam, vários lápis sem apontar. Tipo assim, começa daí, sabe? Não é assim a grande mudança do Haikyuu Party, sabe? São coisas tão simples. Tipo assim, quantos papéis eu uso para anotar por dia? Um. Então deixa um em cima da mesa e o outro na gaveta, sabe? É senso de utilização. Aí você vai pegar uma caneta, não funciona. Uma é do hotel, outra é do mercado, outra é do não sei o que lá. Tipo, um monte de caneta. Você fala, não, meu, uma caneta que funciona é o suficiente. Um marca-texto aqui, ó, um marca-texto que funciona é o suficiente e tá tudo certo, sabe? Então, esse senso de você minimizar as coisas, as distrações, para que você consiga, né? Então, a organização parte daí, de tipo, e aí a gente vai para uma rotina. No dia anterior, o ideal é que você anote tudo que você vai fazer no dia seguinte. Sabe por quê? Porque se você deixar para anotar no dia seguinte, você vai dormir com aquilo na cabeça. Aí você vai falar, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. Então já marca. Você marcou, libera a sua cabeça, sabe? Tudo que eu tenho que fazer, eu anoto. Não é para eu ficar pressionada com aquilo, mas é para eu ficar tranquila de que eu não vou esquecer. Porque eu não preciso ficar usando a minha cabeça para lembrar das coisas. Eu tenho papel, eu tenho uma caneta. Ele já vai estar ali me lembrando, sabe? Não é uma ferramenta high definition. É papel de pão com caneta você resolve o problema. É verdade, porque eu tenho uma agenda que vai todos os compromissos, mas também tem minha agendinha de papel, como uma boa professorinha, tem agendinha de papel. E assim, eu tô dormindo, vou começar a dormir. Ah, não, mas eu vou ter que fazer. Eu levanto, vou lá e escrevo. Porque eu falei, se eu dormir, eu vou esquecer e não vou fazer. Então isso. tem isso também, por né? exemplo, assim, tem um aplicativo que eu uso que é o Keep, Keep, né? Então ele é um aplicativo de checklist. Eu tenho e você pode compartilhar esse aplicativo com outras pessoas. Então, por exemplo, eu estou fazendo comida e acabou o sal. Daí eu já coloco no aplicativo Keep que acabou o sal e está compartilhado com meu marido. Então nós dois sabemos que acabou o sal. Quando alguém comprar é check, sabe? E a mesma coisa funciona. Eu estou lá quase dormindo. Às vezes não tem papel e caneta do meu lado, mas o celular com certeza está por perto. Você já vai lá, anota e no outro dia você só confere, sabe? E é ótimo isso, porque vai, tipo, esvaziando a sua cabeça, sabe? Você vai colocando aquilo no papel e aquilo não te pertence mais. Eu também tenho essa sensação, que quando eu coloco tudo que eu tenho que fazer, aquele peso está no papel, não está mais em mim. Porque eu sei que o papel não vai me deixar falhar, porque ele vai estar ali me lembrando o que eu tenho que fazer. Exatamente. E outra coisa que a gente, quando a gente fala de organização, o que vem na cabeça de uma boa pessoa? Um monte de planilha. Checklist ou um monte de planilha.
O que você acha dessas planilhas, de estabelecer objetivos? Como que eles deveriam ser? Então, eu acredito muito que você tem que definir o seu jeito, sabe, de trabalhar. Tem gente que não suporta planilha e que prefere trabalhar um estilo de Kanban, que são aqueles post-its colados na parede, sabe? Que daí é visual, é lúdico. Então, de novo, assim, eu vou bater muito sempre na tecla, assim, o autoconhecimento, sabe? Você observa como que é o jeito que você melhor produz, sabe? Às vezes é por uma situação. Tem gente que produz na pressão, prefere produzir na pressão, deixar para cima da hora, assim. E isso não é procrastinar, isso é só perfil, sabe? E aí a gente, por isso que o autoconhecimento, existe um teste que é de perfil de um indicador de personalidade chamado MBTI. Esse teste, tipo assim, quem não conhece deveria conhecer, que ele é fabuloso. Se acessar o site 16 Personalities. Aí eu fiz ele, um amigo me passou, gente, eu fiquei assombrada. Ele é maravilhoso, assim. Ele é a base de de tudo que eu faço, assim. Toda vez que eu vou atender um cliente, eu passo esse teste antes para eu compreender como é que o cliente pensa. Quando eu vou recrutar uma pessoa para o meu time, eu defino qual o perfil que eu quero, eu passo esse teste. Se ela tem o perfil, tá aprovado, se não tem, não tá, sabe? Eu uso muito ele, assim. Então, autoconhecimento, sabe, é importante, porque assim, imagina que você tem uma habilidade de conversar com as pessoas e você decide, sem autoconhecimento, trabalhar como secretária atrás de um computador fazendo planilha. Isso vai te demandar uma energia, você vai ficar infeliz em algum momento, sabe? Você vai espanar. Então, se você se conhece, você vai descobrir a forma como você melhor produz, você vai descobrir o que você gosta de fazer. Por exemplo, a Pop, ela é um resultado de um autoconhecimento. Eu descobri que eu gosto de organizar, seja o que for. Tipo, eu pensei em você assim, ela deve ser aquela mulher organizada. Sou bem organizada, assim, eu gosto, sabe, das coisas organizadas, isso me traz paz. Então, o meu processo criativo eu limpo a casa, eu limpo o meu ambiente de trabalho, a hora que eu sinto que tá tudo organizado, eu entro num fluxo de trabalho, assim, que ninguém me para. Agora, se as coisas estão fora do lugar, assim, tipo assim, não funciona para mim. Já outras pessoas convivem com a bagunça e aquilo tá tranquilo, sabe? E aí, assim, uma não é, tipo, desleixada, outra não é procrastinadora, é só o jeito de cada um e a vida que segue, sabe? Então, acredito muito no autoconhecimento, muito. É isso que eu tô vendo, o autoconhecimento, eu também tô me identificando com algumas coisas que você tá falando aí, bastante. E o que a gente pensa, normalmente a pessoa ela fica assim, meio pensativa, tá bom, eu vou ter que me organizar, mas eu começo por onde? A gente está pensando naquela pessoa que estava na empresa e tudo era ensinado a ela, e agora ela está em casa e ela tem que formar. Como que ela pode começar a colocar? Você falou de uma distribuição de prioridades, né? Isso, a gente tem esse gráfico que é o gráfico de urgências e importância. Porque assim, quando tudo é urgente, nada é. Porque não é possível, sabe? Prioridade é uma palavra que nem deveria ter em S, nem deveria ter plural, porque prioridade só existe um primeiro lugar, só existe um segundo lugar, sabe? Não tem. Daqui a pouco a gente fala, eu tô cheio de coisa para fazer. Cara, calma. O que de fato é importante? O que é urgente? Tem coisa que é importante, urgente. Tem coisa que é importante, mas não é urgente. Tem coisa que é urgente, mas não é importante. E tem coisa que não é nem importante nem urgente. E tá tudo ali ocupando sua cabeça. Então, às vezes, pegar esse gráfico e começar. Você escreve tudo que você precisa fazer. Pega um papel e coloca tudo ali. Esvazia sua cabeça. Daí você começa a selecionar. Essas atividades são importantes e urgentes, então eu tenho que fazer já. Essas atividades são muito importantes, mas não são tão urgentes, então eu vou estabelecer um prazo para fazer. Essas atividades não são importantes, mas são urgentes. Será que eu delego? Essas atividades são um pouco importantes e um pouco urgentes. Será que eu tenho que fazer mesmo? Ou eu deixo para fazer a hora que um dia sobrar tempo? Aí você começa a classificar suas atividades, daí você fala, ok, vou começar por essas, depois por essa, depois por essa. Aí você vai eliminando, daqui a pouco você só está fazendo o que tem que fazer no dia, não está mais apagando incêndio e tal. E é por isso que serve o mapeamento de processo, para você prever o que você tem que fazer, para os incêndios não surgirem. Porque assim, um boleto só atrasa porque você não colocou ele no lugar onde ele deveria estar, numa pastinha, às vezes, que, tipo, aquelas pastinhas de dias, 30 dias, o boleto na pastinha do dia 19.
se o boleto atrasou é porque você não abriu a pastinha ou porque ele não tá ali dentro. Então, o seu processo é, todos os dias, abrir a pastinha. Aí, acabou o incêndio. E aí começou na organização, né? Aquele boleto tinha que ser arquivado naquele dia, né? E não foi. Então, exatamente, já a organização falhou. A Sarah Blackley, ela é uma americana que ela tem uma linha de lingerie, uma linha de roupa que faz a gente parecer mais magra. Opa, você manda. E aí ela fala muito assim, quando você coloca a mão numa coisa, coloca a mão numa coisa uma vez só. Não é assim, esses papéis aqui, eu já eu arrumo. Você colocou a mão no papel, arruma já. Porque senão você não vai arrumar depois. Então, coloca a mão uma vez. Chegou o boleto no seu e-mail, não é assim, já vou imprimir. Imprime e já coloca na pasta. E acabou. Porque senão você vai acumulando pendências ao longo do dia. E daí, tipo, faz na hora, sabe? Coloca a mão uma vez só no negócio e já faz. E aí, daqui a pouco, você vai almoçar e o boleto já tá na pastinha, já tá tudo certo, sabe? Tipo, e as coisas vão funcionando e vai dando certo, sabe? Confia. E é verdade, isso aí que você falou das prioridades. Eu como não sou a pessoa mais organizada do mundo, eu confesso. Então, a minha, assim, é vida ou morte ou não é? Então eu faço. É vida ou morte, eu tenho que fazer agora, eu vou fazer. É vida ou morte, eu tenho que acabar a aula e me concentrar nisso. Então, foi a única maneira que eu vi a prioridade para mim está sendo assim, por causa da falta de tempo, tudo. Então a gente fala, não, é vida ou morte, eu tenho que fazer hoje, porque senão eu não vou receber, senão não vai adiantar. E as pessoas que têm o seu perfil, que acabam trabalhando assim em cima do laço, se o jeito de trabalhar esse e ainda não prejudicou, estabeleça micrometas, tipo assim, até 1h da tarde eu tenho que fazer isso. Porque daí, 12h57, você vai fazer. Se você deixar assim, essa semana eu faço, você vai fazer no domingo, a hora que tá terminando de passar o Fantástico. Então, estabeleça até 1h da tarde, até as 2h da tarde. Daí você começa a ter seus deadlines, já que você gosta da pressão, já que você gosta da adrenalina. Eu não sei, eu acho que eu sou assim mesmo. Tenho que confessar, porque quando eu vejo, eu já faço, já acaba esse negocinho aqui. E aí depois você tem que correr. E aí vai lá, corre, faz o que tem que fazer. Essa ideia de colocar a mão uma vez só numa coisa funciona, sabe? Não, eu acabei de botar a mão, eu vou fazer agora, sabe? Não vou deixar para depois. É interessante, porque eu acho que sim, os perfis são bem diferentes, porque uma coisa que é interessante, antigamente você pegava uma pessoa para trabalhar, você contratava e via o currículo, você tem faculdade, fala inglês, tem experiência, beleza, entra. Hoje não. Hoje a personalidade, o seu perfil pessoal conta muito, e entra nisso que a gente está falando, né? Totalmente, assim, várias empresas assim, que eu já vi que falam assim, me passa, não fala assim, me passa seu currículo, fala qual é o seu LinkedIn? Tipo, ele vai olhar meu Instagram, tipo, como é que eu tô me comportando nas minhas redes sociais, o que eu tô entregando, o que você já fez de legal na última empresa que você trabalhou, tipo, porque é isso que conta, sabe? O perfil por isso que eles falam, né? Você trabalha sob pressão, você é proativo, são palavras, os CEOs estão aí para provar que a gente tem que, a personalidade vai na frente, às vezes, do que a competência da pessoa, né? Eu não trabalho bem sob pressão, sob hipótese alguma, assim. E isso é o meu perfil. Então, quem não trabalha sob pressão, naturalmente é organizado, então antecede as coisas. Então, uma pessoa que não trabalha bem sob pressão, provavelmente é uma pessoa que tem que estar no financeiro, tem que estar na parte de estratégia comercial, que tem que sempre pensar tudo antes. As pessoas que trabalham sob pressão têm que estar à frente de caixa, atendendo o cliente, porque se um cliente chega e me dá um cheque, eu vou ficar tipo, ai meu Deus, calma, eu preciso pensar no que eu vou responder, tipo, eu vou ficar tipo, e não vou saber responder. Então, tipo, a pessoa que sabe trabalhar sob pressão é uma característica boa, sabe? Então, cada um no seu quadrado. E cada um vai ter a sua organização e o seu tempo, né? Você falou da pessoa ter essas prioridades, ter esse tempo. Ter esse tempo para se organizar. E tem que também falar para a pessoa que ela realmente tem que ficar sossegada, que isso vai levar um tempo para ela ser assim, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, eu tenho que fazer tudo isso, como que eu vou fazer? Não, é aos poucos, assim, sabe? É uma nova realidade para todo mundo. Você não entra no primeiro dia da empresa sabendo fazer todas as coisas, sabe? E a mesma coisa não vai ser em casa, sabe?
quando você começa a namorar uma pessoa, você vai aos poucos conhecendo sobre ela. E essa é uma persona que a gente está desenvolvendo agora. É como se cada um de nós fôssemos pequenos empreendedores, donos do nosso próprio setor, sabe? Se a gente não começar a absorver isso aos poucos, assim, e, tipo, não vai ter um chefe passando atrás de você, vendo se você tá com o Facebook aberto na segunda janela, sabe? É um policiamento seu, tipo, que você vai ter que começar a se posicionar como dono do seu setor, sabe? Como dono das suas atribuições, assim. E é assim que a gente vai ter que se administrar nesse momento, sabe? Então, vai demandar muito mais de uma autonomia e responsabilidade do que a gente esperava, né? Porque tem gente que fala, se o meu chefe me ver fazendo isso, ele me mata. Então não faz, caramba, seu chefe não vai te ver, mas não faz. Eu e meu marido, a gente tem um lema. E eu não ver, você não pode fazer. Então, a gente trabalha muito isso. Então, tipo, se eu fizer isso, ela me mata. Então, nem vou fazer. Porque, né, tipo, se ele não pode saber, eu não posso fazer e deu. É a mesma coisa, sabe? Se aplica para esse momento home office. Se aplica bem, porque nem todo mundo tem o perfil home office. Porque o perfil do home office, além de ter essa autonomia, de ter esse senso de responsabilidade muito grande, porque você tem que apresentar resultado e você tem que fazer toda a sua rotina, a gente também entra no ponto que às vezes tem pessoas que ela tem depressão, né? Que elas não conseguem ficar muito virtualmente. Sim, e de fato, assim, muita gente, eu tava conversando com a minha terapeuta, assim, ela falou, cara, a quantidade de gente, tava conversando com a dermatologista que eu fui lá, ela falou assim, a quantidade de gente que tá aparecendo aqui, perdendo cabelo, de estresse, é uma coisa, assim, absurda, assim, ela falou assim, aumentou muito os casos de pessoas vindo aqui porque perderam cabelo, porque a gente não tá acostumado com isso, sabe, de ficar em casa, a gente tenta, assim, se arrumar, tudo, mas e não é só uma questão, assim, de ficar em casa trabalhando, é porque não pode sair. O lugar mais seguro no mundo hoje é a nossa casa. E aí a gente fica, tipo, preso dentro da torre, igual a Rapunzel, querendo sair loucamente, tipo. Então, até a gente absorver que isso vai ter que ser, sabe? Não vai ser rápido, sabe? Porque o que está acontecendo é que todo mundo está em casa esperando o momento da vacina surgir e tudo voltar como era antes. Só que, até isso acontecer, a gente vai ter que ficar ali. E não tem que ficar pensando, quando isso acontecer, quando isso acontecer. Agora é isso que eu tenho, então como é que eu vou trabalhar com essa informação agora, né? E talvez essa esperança que a gente tem, que ela não tem uma certeza, porque uma hora fala que vai vir no final do ano, outra hora fala que vai vir no começo do mês, e nada da vacina. E outra coisa, a disponibilidade dessa vacina, ninguém fala para todo mundo, né? Outro dia eu vi uma manchete falando que os países mais ricos já tinham comprado quase 50% da produção. Esse detalhe também. Então, quer dizer, a gente não pode ficar apostando nisso, a gente tem que criar fugas ou mesmo um trabalho, novos uma caminhos, organização, para poder passar por isso enquanto estiver passando, sem ficar... Exatamente. A quantidade de empreendimentos que surgiram nesse momento, sabe? Tipo, muita gente conseguiu fazer disso uma estratégia comercial incrível, assim, aqui em Florianópolis mesmo. A quantidade de coisas, assim... Eu consigo ficar sem brincar com a quantidade de coisas que surgiram novas, sabe? Tipo, muito, assim, delivery, mini festas, que é uma festa dentro de uma caixa de surpresa que chega na sua casa para você montar. Tem o... como que é aquele lá do chefe, amor? É o chefe? Be a chefe, seja um chefe. Você compra comida que foi embalada com pressão, aí você chega na sua casa e faz um jantar gourmet, tipo assim, várias coisas novas estão surgindo, então, tipo, tem como, sabe? Tem como a gente visualizar novas estratégias. Então, é o que tem para fazer e vai ter que ser feito, né? Não tem jeito. E é como se fala, né? Na crise sempre tem quem lucre com a crise, porque a crise não é para todos, né? Sim. E aí tem vários caminhos, né? Como você falou, o delivery, as pessoas, o próprio reunião digital, você consegue resolver muita coisa, não necessariamente precisa. Exatamente. Né? Isso, daí a gente não precisa mais morar no centro da cidade, que é caro para ficar perto do trabalho. Mora num lugar mais afastado, às vezes numa casa maior, sabe? Muita gente aqui de Floripa está
saindo lá do centro da cidade, morando em umas casas mais no interior, daí sabe, tipo, as coisas estão acontecendo, sabe? A vida está seguindo, não tem jeito. É o que a gente tem que fazer nesse momento, né? Porque não tem mais o que resolver. Aline, eu quero te agradecer imensamente. Acho que a gente tocou em todos os assuntos em termos de organização, mas eu achei tão engraçado porque eu pensei, ela deve ser que não sei. Eu falei, que vergonha, eu não sou assim. Olha, eu dou jeito nas minhas panelas, que elas estão sempre amontoadas. O restante eu tento. Não, eu tento me organizar. Eu acho que você vai ter que dar uma passadinha na minha empresa. Porque... empresa não, até pode me chamar. Eu consigo, sabe, fazer tudo, mas você percebe que a gente sempre tem onde melhorar, né? Organizar os processos. Esse é o ponto. Porque é muita coisa. Chega uma hora que você vai ficar exausta, tipo assim, eu não aguento mais esse operacional todo dia, sabe? E aí, é para isso que serve. O gestão de processos, ele é um farol dentro da empresa, sabe? Para te mostrar os caminhos, mas é igual água. A água sempre vai achar um jeito de sair, né? Sim. É sempre, né? É a mesma coisa. Ai, que ótimo. Olha, eu te felicito pelo seu trabalho, um trabalho que vem, acho que na hora certa. Muita gente está precisando. E aí, é um dom. Eu falo, ser uma pessoa assim é um dom. Obrigada. Foi um prazer falar com você, Aline. Prazer conhecer sua filhinha. E vamos nos falar mais algumas vezes. Eu posso deixar seu contato, caso alguém queira entrar em contato com você até para o seu trabalho? Claro, o DDD é 48 9648 3436. Tá, você tem alguma rede? Você tem Instagram? É @popgestão. E aí lá no Pop tem o meu também, Aline Fedorucci. Tá bom, então eu vou deixar, com certeza alguém vai falar, pelo amor de Deus, vai me ajudar. Pode me chamar, que vai ser um prazer organizar a sua empresa. Boa noite, muito obrigada, viu? Para você também. Tchau, tchau. Tchau.